É o tamanho dessa fonte. Eu não sei como que eu posso chamar isso. Essa fonte artificial. Como é que eu posso chamar isso daqui? Como se fosse uma piscina. Só que não é uma piscina porque você não pode nadar aqui. É uma fonte. Um lago artificial, talvez. Olha isso daqui, o tamanho disso, cara. Olha isso. E ele vai até lá na frente. Bem legal, hein, Claro?